informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 21 de março, Dia Mundial da Água, levando para vocês os seguintes destaques. Saiba como é produzido o café mais caro do mundo. Blairo Maggi defende preservação das margens de rios e nascentes. A ProSoja MS eleva a previsão da soja para 9 milhões de toneladas. PMA completou ontem 31 anos de criação. E o assentamento Itamaraty quer virar município. Ranger com desconto especial exclusivo para a Feira Agropecuária de Ponta Porã. 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré, com desconto exclusivo de até 24%. Consulte o plano sazonal com parcela semestral para produtor rural. Dourados no 6734166000. Em Ponta Porã 6734316611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Mais um dia calorento em Dourados e região. A quarta-feira terá sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. O outono começou ontem às 12h15 e vai até 21 de junho. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a estação será marcada pela redução gradativa dos efeitos do Laninha, influenciando as chuvas. O outono geralmente apresenta uma redução nas chuvas no sudeste, aqui no centro-oeste e no sul, e no norte também. E há também a chegada de massas de ar frio que são originadas no sul do continente e trazem uma prévia do inverno. A temperatura começa a cair principalmente no centro-oeste e no sul no final de maio. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com preços estáveis. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 183 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 136 com 30 dias para o pagamento. No Brasil Global, R$ 123 pela arroba da vaca gorda à vista. No Friboi, R$ 126 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 35 e a de soja a R$ 64, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem em alta, valendo R$ 3,30 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura,
tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul completou ontem 31 anos de proteção ao meio ambiente. Durante esse tempo, demonstrou que foi fundamental para a conservação ambiental no estado, com várias ações decisivas de repressão e prevenção contra os crimes e infrações ambientais e os números que confirmam sua importância para a conservação no estado. Nesse tempo, conseguiu reduzir desmatamentos e outros crimes contra a flora, tráfico de animais silvestres, caça ilegal, a pesca predatória, crimes contra a fauna e se afirmou como órgão de mais ações contra os crimes e infrações ambientais aqui no estado. As comemorações em todos os anos têm sido com atividades que são prioritárias nos trabalhos da PMA, que são os eventos de educação ambiental. Nesta Semana da Água, que coincide com o aniversário da PMA, o projeto Florestinha atenderá 1.300 alunos de escolas de Jaraguari e de Campo Grande. Um dos mais antigos orgulhos do ex-rei da soja Olaci de Moraes, em Mato Grosso do Sul, a fazenda Itamaraty, em Ponta Porã, hoje convertida em assentamento rural e depois em distrito, briga agora para se tornar o município número 80 de Mato Grosso do Sul. Moradores da região apelaram ao deputado federal Geraldo Rezende para que encampasse essa causa, segundo o Campo Grande News. Os vereadores de Dourados receberam ontem o engenheiro agrônomo e chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus, que falou sobre a terceira edição da Tecnofan, que acontece entre os dias 17 e 19 de abril. O evento será realizado na Embrapa, sendo voltado para a agricultura familiar e reunirá a assistência técnica, acadêmicos e professores, com o objetivo de mostrar aos agricultores familiares soluções tecnológicas com enfoque na sustentabilidade da produção agropecuária e ainda a apresentar alternativas tecnológicas e arranjos de sistemas de produção. Na ocasião, o vice-presidente da Câmara, Sérgio Nogueira, salientou o trabalho realizado pela Embrapa aos produtores e que sempre dará apoio necessário em divulgar as ações realizadas por eles. Os vereadores Silas Zanata, Carlito do Gás e Júnior Rodrigues também acompanharam a reunião. A terceira Tecnofan, Tecnologias e Conhecimentos para a Agricultura Familiar, será realizada durante os dias 17, 18 e 19 de abril, das 7h30 às 16h30, criando um ambiente favorável para o conhecimento e a adoção de tecnologias que façam diferença no negócio agrícola de base familiar. O evento foi criado para levar ciência e tecnologia para agricultores familiares, com tecnologias a campo, sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, tecnologias para a produção de leite, hortifruti, manejo da irrigação, adubação verde, tecnologias e manejo da cultura da mandioca, consórcio milho com forrageiras, sistemas agroflorestais, flores tropicais, entre outros assuntos. O Ministério Público Federal quer obrigar os aviões que pulverizam defensivos agrícolas a instalar um transponder, equipamento de rastreamento, para inibir voos com produtos banidos no país ou tráfico de drogas e armas, mas o setor de aviação agrícola rejeita a instalação do equipamento por entender que há outras formas mais eficientes de se aperfeiçoar a fiscalização. O MPF defende a implementação de um sistema de monitoramento eletrônico dessas aeronaves e, em uma recomendação expedida esse mês, cobra da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que priorize essa questão. O debate tem relevância porque o uso desse tipo de aeronaves tem crescido no campo nos últimos 5 anos, a uma taxa de 3% anual.
segundo dados do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Atualmente, os aviões agrícolas respondem por 22% de toda a área pulverizada no país, o equivalente a 72 milhões de hectares, conforme o sindicato. O frigorífico da JBS em Cacilândia parou de funcionar por dificuldades com multas do CAD e deixa de abater pelo menos 500 bovinos por dia. Em 2017, uma resolução do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ligado ao Ministério da Justiça, decidiu pelo fechamento de um frigorífico operado pela JBS Friboi em Cacilândia. Depois de entrar com embargos, a empresa perdeu o processo e agora deve encerrar as atividades. A empresa não é dona do frigorífico em si, apenas de sua parte comercial. Trata-se de uma planta municipal que era administrada anteriormente pela Rodopa. Com a resolução do CAD, a JBS optou por permanecer apenas onde detém a posse, já que o pagamento de multas por volta de 5 milhões de reais era considerado inviável. O frigorífico abatia cerca de 500 a 600 cabeças por dia, atendendo a outros municípios da região de Cacilândia, com quase 2 milhões de cabeças de gado abatidas por ano. O frigorífico mais próximo está localizado em Goiás, a 20 quilômetros, onde os pecuaristas estariam sujeitos ao pagamento de ICMS. A questão tem a ver com uma reacomodação de mercado após os problemas enfrentados pelo frigorífico no ano passado. A suspensão em unidades da BRF da exportação de carne de frango para a União Europeia afetou em 5% o volume total de vendas de empresas catarinenses ao bloco econômico, segundo a Secretaria Estadual da Agricultura e da Pesca. Tudo que foi produzido depois do embarque foi colocado para venda no mercado brasileiro. As 3 unidades da BRF em Santa Catarina, impedidas de exportar frango para a União Europeia, ficam na região oeste, em Chapecó, Concórdia e Capinzal. A BRF afirmou em nota que está prestando todos os esclarecimentos necessários para atestar a qualidade e segurança dos seus produtos. O Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo e também no consumo. Somos apaixonados por café e cresce o número de cafeterias espalhado pelas grandes cidades do país. Nos mercados encontramos cafés de vários tipos e origem, com diversos preços. Se você também ama o café, precisa conhecer o café mais caro do mundo e como ele é produzido. O café mais caro do mundo se chama Kopi Luwak e é produzido na Indonésia. O curioso sobre esse café é que ele é produzido a partir das fezes de um animal. Você ouviu certo, fezes. O animal em questão é o civeta, um mamífero que engole os grãos de café, libera alguns ácidos e enzimas neles e depois os elimina nas fezes. Isso faz com que o café seja fermentado de forma natural e fique com aroma de frutas vermelhas, pouco amargo e de nada de acidez. O quilo do Kopi Luwak custa cerca de $500, ou seja, mais de R$1.500. No Brasil, existe um café que passa por um processo de fermentação natural semelhante à do Kopi Luwak. É o Jacu Coffee. Ele é produzido no Espírito Santo e surgiu por causa de um problema relacionado aos jacus, aves que comiam a safra de café. Até que o responsável por uma fazenda produtora resolveu se inspirar no café mais caro do mundo e transformar as fezes dos jacus em um produto de luxo. O quilo desse café orgânico custa R$300. O valor do trigo pago ao produtor está em alta em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA, devido ao maior preço ofertado por indústrias e também à menor competitividade do milho. Esses recentes aumentos, por sua vez, podem estimular produtores a semear o trigo nesse ano. Vale ressaltar que a área dessa safra deve ser definida efetivamente entre abril e maio, e vai depender do desempenho da colheita dos grãos de verão, especialmente no Paraná. Quanto aos derivados de trigo, o dólar um pouco mais valorizado e a baixa oferta do cereal
de maior qualidade elevaram os preços de algumas farinhas nos últimos dias, cenário que deve continuar sendo observado nos próximos meses. A onça pintada fotografada morta na BR-262 próxima a Miranda não foi encontrada por uma equipe da Polícia Militar Ambiental. Conforme o tenente-coronel Edmilson Queiroz, comandante da PMA, recolher animais sem autorização é crime. O felino foi encontrado por um casal que seguia na rodovia no final da tarde de segunda-feira e postou a foto da onça morta nas redes sociais. A AproSoja MS aumentou em 3% a previsão inicial da colheita da safra 2018 de soja em Mato Grosso do Sul. Com isso, a instituição projeta agora que a produção do grão deve atingir aproximadamente 9 milhões e 48 mil toneladas. De acordo com a circular técnica divulgada na segunda-feira, a produtividade média no estado é de 58 sacas por hectare. O clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras e as plantas elevaram seu potencial produtivo. Com isso, o agricultor conseguiu colher 2 sacas a mais por hectare, afirmou o presidente da AproSoja MS, Juliano Sheimadec. Até o momento, mais de 85% da área de soja teve a colheita concluída. Conforme consultas aos sindicatos rurais e empresas de assistência técnica dos municípios e informações obtidas em campo, houve evolução da colheita da soja nas regiões sul, centro e norte do estado, sendo o norte a região com maior taxa, em torno de 82% colhidos. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A AgroJangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a AgroJangada. AgroJangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. AgroJangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Blairo Maggi defendeu preservação das margens de rios e nascentes. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, propôs nesta terça-feira, durante participação no 8º Fórum Mundial da Água, que seja incluído no documento final do encontro um compromisso entre os países participantes para estimular a preservação da vegetação nativa em margens de rios e nascentes. O objetivo é manter da qualidade da água e preservar a biodiversidade do planeta. Maggi falou no painel de alto nível Água para Agricultura e Alimentação e destacou o forte engajamento dos produtores rurais brasileiros com a agenda de uso racional da água. O Brasil vem trabalhando muito fortemente nessa área da conservação e preservação da água e acho que os demais países deveriam seguir o exemplo que o Brasil tem na questão da conservação das matas ciliares, das nascentes e propriedades privadas como o Brasil tem. A exigência legal faz com que os produtores brasileiros preservem 20% do território nacional, contribuindo para a conservação dos recursos hídricos quando protege margens de rio e preserva a vegetação nativa de suas áreas. O ministro citou a legislação ambiental brasileira, que é bastante exigente, e disse que a prática brasileira deve ser incluída nas resoluções do 8º Fórum Mundial da Água e a seguir adotada em âmbito mundial. A maioria aqui são brasileiros ou que são ligados à agricultura, sabem que nós temos uma legislação bastante dura que exige que cada propriedade rural preserve todas as margens dos seus rios, dos seus córregos, com floresta natural, fazendo com que essas florestas protejam a água e a biodiversidade e a fauna também. Eu conheço muitos lugares no meu estado e em outros lugares também do Brasil que nós não tínhamos mais as nascentes funcionando e que com a adoção dessas práticas, com o tempo a água volta e volta em abundância e com qualidade. Então, é um aspecto a ser observado pelos que nos visitam. O ministro explicou que o Brasil é um grande produtor agrícola e usa na irrigação muito pouco da água subterrânea ou da água de rios. Nós, como produtores, no Brasil como um grande produtor, usa ainda muito pouco de água que seja subterrânea ou água de rios para irrigação.
torno de 10% da produção brasileira se utiliza de irrigação. 90% da produção brasileira ela vem exatamente do aproveitamento das águas das chuvas. E aí nós temos no nosso país, então, condições diferentes por ser um país continental. Dados da Agência Nacional de Águas indicam que o Brasil está entre os 10 países com maior área irrigada do mundo, com 7 milhões de hectares irrigados, mas que corresponde a apenas 10% da área plantada. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima quarta-feira para todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM, do YouTube e do Facebook, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.